O que Jesus fez logo após sua entrada triunfal em Jerusalém, que demonstrou ainda mais a sua autoridade? Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, esta é a Live Café com AP, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, através de uma palavra poderosa para transformar a sua vida. Então, clica aqui no aviãozinho de papel, convida o maior número de pessoas para receber esta palavra em nome de Jesus, amém? Meu cafezinho já está pronto. Isso aí. Atrasamos aqui uns 5 minutinhos hoje na entrada ao vivo, mas já estamos juntos. Glória a Deus. Bem-vindo você que está chegando. Deus te abençoe poderosamente. Estamos na reta final da temporada Jesus, ministrando sobre a vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. E na terça-feira passada, nós vimos Jesus entrando no dia 9 de abril do ano 29, em Jerusalém, aclamado, com palmas nas mãos, salvas, e as pessoas gritando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas o que aconteceu logo após isso? É isso que nós vamos ver agora, e o que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa identidade, e com a nossa autoridade espiritual. Amém? Bem-vindo todos que estão chegando. Clica aí no aviãozinho de papel. Alguém escreve aí para mim, por favor. Mateus capítulo 21, verso 12. Mateus 21, 12. Rúfula, Deus abençoe. Manuelita. Minha sogra Ana, Deus abençoe. Carla. Tânia. Alinha, Deus abençoe. Maria Luísa. Andréia, Raquel Jardim, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos lá, Michael, Deus abençoe. Isso aí, ó. Muito bom, Mateus 21, verso de número 12. O que nós podemos ver é que logo após Jesus entrar em Jerusalém, local para onde ele estava indo, sabendo que seria preso, seria torturado e morto. Ele chega ali e ele é aclamado. Na última live a gente falou disso. E aí, grande abraço para o Rio de Janeiro. Escreve aí de onde que você está assistindo o Café com AP hoje, cidade ou país. É muito legal ver esse engajamento, essa conexão que Deus tem com a gente. Jesus, então, logo após entrar, e toda aquela entrada triunfal, montado num jumentinho, diz que ele vai ao templo. Profeta Renato, Deus te abençoe, em breve teremos live juntos, né? Sexta-feira dessa semana tem um live com o apóstolo Francisco Nicolau, no projeto Pod Café, que são livecasts, né, de bate-papo raiz com pessoas como o apóstolo Nicolau, que vai estar com a gente na sexta-feira, como o profeta Renato, que está aí também, dentre outros, tá? Apóstolo Jefferson Neto, Ricardo Ribeiro, e muitos outros, tá? Estão confirmando comigo para os próximos meses até o fim do ano. Maravilha, Jesus entra no templo. O que Jesus faz? Depois de ter sido recebido com Hosana ao que vem em nome do Senhor, ele vai ao templo. E o verso 12 diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Logo após, os cegos e os mancos aproximam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? E Jesus responde, sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite.
Existem revelações profundas nesse texto que vão impactar a sua vida, se você tiver disposição de crescer na graça e no conhecimento. Tem muitos cristãos que, infelizmente, estão vivendo de entretenimento gospel. Eu não estou aqui falando contra eventos. Eventos que vestem propósitos eternos são maravilhosos. Quantos congressos, quantas conferências, quantos eventos maravilhosos eu vivi que marcaram profundamente a minha vida para sempre. Por quê? Foram eventos que vestiram propósitos eternos. Agora, fuja de eventos vazios da intenção de Deus. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, Genebra, né? Quem mais aí? Olha aí, ó. San Juliano, na França, minha sogra está aqui. Lins, interior de São Paulo, Deus abençoe. Cambuci, interior do Rio de Janeiro, que coisa tremenda. É muito bom ver a palavra de Deus alcançando tantos lugares e tantas vidas, né? Shalom, shalom, Gênia, Deus abençoe. Então, olha só, gente. Jesus entra ali e acaba com as mesas daquelas pessoas que estavam comprando e vendendo. Jesus é contra dinheiro? Não. Jesus é contra compra e venda? Não. Então, por que Jesus fez isso? Existe aqui algo muito especial que eu até ensino para os meus mentorados aí. Quem está aqui comigo, faz mentoria comigo, escreve aí Método Golden, né? Aí a Rúfula de Gurien, grande abraço para Gurien, viu? Amo a cidade de Gurien, tive aí 2 vezes ou 3, foi muito bom. Olha só, aqui Jesus está criticando a palavra empório, que é o quê? O comércio com os juros, e não o catalaço, que é a troca de objetos do mesmo valor. O que isso tem a ver com esse texto? E o que isso tem a ver com a sua vida espiritual? Algo muito poderoso. Primeiro, por que Jesus criticou os cambistas que estavam vendendo pombas e outros animais para o sacrifício? Porque a pessoa, para chegar em Jerusalém, para oferecer o seu sacrifício, num evento como esse, que era o evento ali que estava próximo à Páscoa, ela tinha que decidir se ela ia viajar com seu animal e correr o risco de ser assaltada, né, de perder o seu objeto da sua oferta, ou se ela venderia este animal na sua cidade, pegaria o dinheiro e compraria um animal idêntico para oferecer a sua oferta, tendo em mente que todos os textos bíblicos com respeito à oferta, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostram uma coisa: as nossas ofertas e os nossos dízimos nos representam. A oferta tem uma voz. Todo tipo de oferta, e a Bíblia tem aí talvez uma série de 21 tipos de ofertas, tá? Ou mais, ou menos. Não quero errar aqui na minha afirmação. Mas dezenas de ofertas estão conectadas à alma da gente, à nossa vida em geral. Sentimentos como gratidão, perdão, culpa. Tudo isso, Jesus representa todo esse tipo de oferta. Mas nós vencemos muitas guerras através das nossas ofertas. O que estava acontecendo aqui? Eu tinha preparado a minha oferta lá na minha cidadezinha para viajar para Jerusalém. Então eu decido pegar aquela oferta que me representava, que representava algo da minha vida, um momento da minha vida, né? Porque as ofertas também estavam sempre relacionadas com esses momentos. E ali eu vendia essa oferta, eu vendia esse animal, levava esse dinheiro para comprar algo idêntico, aceitável. Por quê? Porque tem padrão. Quando eu chegava em Jerusalém, o câmbio da oferta estava diferente. Então eu não conseguia comprar o mesmo tipo de animal puro que eu tinha trabalhado, tratado, tudo bonitinho, para obedecer um padrão divino. E isso é que Jesus estava condenando. Por quê? Porque como a oferta me representa, eu segui todo o princípio espiritual para trazer aquela oferta para Jerusalém. Quando eu chegava em Jerusalém, eu estava sendo roubado por um câmbio diferenciado
que diminuía o valor da minha oferta. É isso que Jesus está condenando. E a palavra aqui utilizada é a palavra empório, que é essa troca, esse comércio que está embutido ali, juros. Resumidamente, tá? Agora, quando a gente vai lá para Romanos 5, que fala do ministério da reconciliação, a gente vê que tem um termo utilizado, né, para essa palavra reconciliação, que é a palavra catalagem, né, da onde deriva a palavra catalaço e outras, que significa troca de objetos do mesmo valor. O que é isso? Escambo, câmbio. Antigamente, como que as pessoas compravam e vendiam sem dinheiro? Elas trocavam. Então elas tinham coisas de valor equivalente que elas trocavam. Quando Paulo decide usar o termo Ministério da Reconciliação, ele usa o Ministério do Catalaço, Ministério de Trocas de Moedas do mesmo valor. De que Paulo está falando e de que eu estou falando aqui nessa live? De você ter um ministério comum, antes de você cantar, pregar ou descobrir qual é o seu dom e o seu talento, é um ministério de você se apresentar diante de Deus, apresentando a sua vida e pedir algo em troca, a vida de Cristo. É nesse momento que nós entendemos que existe uma troca justa entre céu e terra. Nós vemos ali a história de Jacó, deitado com a sua cabeça numa pedra, né, fazendo uma pedra de travesseiro. Grande abraço, pastora. Grande abraço, Márcia aqui e outros que estão chegando, viu? Quando Jacó deita, ele vê anjos subindo e anjos descendo. Ali está expresso no ministério dos anjos como acontece essa troca entre terra e céu. Nós apresentamos algo da terra e pedimos algo do céu. Por isso que esse ministério de reconciliação não é nada mais, nada menos do que nos apresentarmos como oferta viva, santa e agradável a Deus. E a Bíblia chama isso do nosso culto racional / espiritual, que é a mesma coisa. E aí nós entendemos que isso é justo e aceitável diante de Deus. Por quê? Jesus veio comprar aquilo que ele não tinha. E o que será que eu e você temos que Deus não tem? Pecados, limitações, fragilidades. Então Jesus compra essas coisas na cruz do Calvário e deixa com a gente. Em outras palavras, as suas fragilidades, seus problemas, suas dificuldades pertencem a Jesus, mas estão na sua mão. E aí a Bíblia nos fala para que nós administremos isso. Mas como nós vamos fazer isso? Na força do braço, da maneira carnal ou a maneira de Deus? Nós vamos decidir se seremos apenas zeladores dessas coisas ou mordomos, que conhecem a mentalidade do patrão, do dono, né? Do dono da riqueza, e que a gente está ali gerenciando algo que não é mais nosso, é dele. Em contraproposta, quando Jesus morre, deixa herança para a família. E a Bíblia nos fala que juntamente com Cristo recebemos todas as coisas e nós fomos profundamente enriquecidos nas regiões celestiais. Então, está com Jesus algo que nos pertence por direito, que é toda essa capacitação que nós precisamos para enfrentar as lutas, as batalhas e, enfim, manifestarmos Jesus na terra. E aí, quando apresentamos as nossas fragilidades, através de arrependimento, de oração, através realmente da nossa entrega, e pedimos a manifestação da glória de Deus, o que acontece? Existe essa troca entre céus e terra. E o que estava acontecendo aqui no templo, na purificação do templo, é que esses homens estavam atrapalhando esse tipo de relação entre terra e céu. São religiosos ou atitudes religiosas que nos impedem. Pouco torô será cefa seixakata. Por pouco muitos têm se vendido e perdido a devida proporção da minha glória e da minha bênção, diz o Senhor. Aleluia. Shalom, Célia, Deus te abençoe. O Senhor nos exorta nessa live a entendermos que fomos comprados por um alto preço. E o Senhor diz que nada pode impedir os seus planos na face da terra.
A questão aqui é se nós viveremos esses planos ou não, por decisão nossa. Qual é a sua decisão neste exato momento? Bom, Jesus repreende, expulsa aqueles homens porque tem roubado do Senhor. Tem roubado. Que atitudes ou até pessoas têm roubado a sua total entrega de Deus? A sua total dependência de Deus? Todo líder tem que te projetar para esse lugar de entrega, para esse lugar de crescimento, para esse lugar de dedicação ao Senhor. Todo líder tem que te emancipar, te tornar grande, poderoso, maior, né? Te lançar para os planos de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. O que acontece? É nesse momento, a prova disso, que quando Jesus entra manifestando justiça no templo, duas coisas acontecem. E aqui a gente está falando de autoridade. A autoridade advinda dessa ação que eu acabei de revelar para você. E essa ação é poderosa. Poucos têm falado dessa forma. E isso que eu estou dizendo pode mudar a sua vida hoje. Isso que eu estou dizendo você já fez de maneira não tão intencional inúmeras vezes na sua vida. E o que eu estou te revelando pode tornar a sua vida espiritual tão intencional que o céu vai te acompanhar com as janelas abertas e confirmar os seus passos. Era isso que acontecia com os discípulos de Jesus. Os sinais acompanhavam, confirmando o que eles estavam falando, por causa desse alinhamento com os céus. Duas coisas acontecem comprovando a resposta de Deus naquele lugar. Primeiro, os cegos são curados, os mancos são curados. Quando o Senhor libera os céus porque Ele alinhou o que estava fora de propósito, começa a se manifestar a cura. Em consequência, nós vamos ver que isso vai levantar haters, né? Perseguidores. Por quê? Porque vai vir uma segunda coisa. Além dos sinais, das curas que acontecem, nós vamos ver aqui uma manifestação pura de adoração e de reconhecimento através das crianças. Bem-vinda, pastora Fernanda, grande abraço. Eu sou aquele que muda os tempos e as estações para alinhar aquilo que é meu. É o que o Senhor está dizendo. Não duvides no teu coração, minha filha. Aleluia. Olha só, as crianças são alvo do inimigo. Quantas vezes nós erramos dizendo as crianças são a igreja do amanhã? Mentira, as crianças são a igreja de hoje. Porque senão fica um horizonte utópico. O Brasil é o país do futuro. Não, tem que ser o país do presente. Não é verdade? As crianças são a igreja do presente. Então, o inimigo tem um ataque muito forte contra as crianças. E nós vemos aqui esses dois aspectos manifestando a autoridade de Jesus. Segunda coisa que acontece é que no dia seguinte, no dia 10 de abril do ano 29, de manhã cedo, Jesus está voltando para a cidade. Ele tinha ido para Betânia passar a noite, está voltando, e na beira do caminho ele avista uma figueira. E essa figueira, ela tinha uma aparência de frutífera, porque ela estava cheia de folhas, como se ela estivesse dizendo, olha, eu estou produzindo frutos. E Jesus então chega, se aproxima porque teve fome, se aproxima daquela figueira, daquela árvore, e vê que ela não tinha frutos. Então o Senhor, ele diz para aquela figueira, nunca mais dê frutos. E Mateus 21, verso 19, diz que imediatamente a árvore secou. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. E aí Jesus responde no verso 21, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e será feito. E tudo o que disserem em oração, se crerem, vocês
receberão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, fale como Deus. Fale como Deus fala. Esse alinhamento de identidade, ele traz manifestação de autoridade. Não é autoritarismo, não é o teu desejo enorme de ser grande e poderoso para mostrar para todo mundo. Não. É um processo de entrega, de rendição, onde você entende o que a Bíblia diz, né? Vinde comprar sem dinheiro. Como que eu compro sem dinheiro? Através de troca. Eu me entrego e eu peço algo do Senhor para mim. Eu me esvazio de mim e peço que o Senhor me encha. Nesse processo, a identidade de Deus se manifesta em mim. Nesse processo, a natureza de Deus, os valores de Deus, a mente de Cristo, Nemahácio de Cantarabachaias. Nunca mais diga no seu coração que não é capaz, pois eu estou contigo, diz o Senhor. Narahasu de Kanderevushai. Para vos conduzir em todos os caminhos e manifestar a minha glória no meio dos povos, diz o Senhor. Andarabasudekaias. Aqui, a querida da escola CRG, Deus abençoe, né? Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui que Jesus entra e purifica o templo, trazendo alinhamento de processos que manifestam identidade e autoridade. E aí nós temos que falar como Deus. Sabe o que acontece? O inimigo tenta nos inibir de diversas formas, porque isso vai afetar não só nossas emoções, nossa maneira de pensar, ok? Mas acaba influenciando a nossa maneira de falar. Tudo isso porque ele gera medo. Medo de você sofrer ataques semelhantes ao que você já sofreu no passado por ter se posicionado. Só que quando nós entendemos que sermos perseguidos por causa do Evangelho nos promove ao mesmo patamar que os nossos heróis da fé, Haramasuriandaras Terimyandaras Tekenohom Orikalabashayas. Uau! Deus está nessa live. Deus está neste lugar. Os nossos dias estão contados, queridos. Os nossos dias estão contados. E os dias que faltam para nos encontrarmos com Cristo serão dias de glória, de unção e de poder, é o que o Senhor está mostrando aqui. Dias de total transformação e rendição daqueles que o amam. Então, decida fazer parte desse povo que escolhe viver essa transformação, que não se cala. Jesus, então, tem a sua autoridade questionada. Por quê? Porque aquele que manifesta a autoridade que vem de Deus sabe qual é a origem e o fim, o meio e o fim dessa autoridade. Deus é a sua fonte porque ele conecta tudo com Deus. O salmista diz o quê? Todas as minhas fontes estão em ti. Significa que ele conhece as regiões celestiais e ele é conhecido nas regiões celestiais. Derramarei do meu espírito naqueles que são conhecidos pelo nome nos mais altos céus. É o que o Senhor está dizendo. O meio, por quê? Porque a Bíblia nos fala que o objetivo de Cristo é preencher tudo em todos. Então, quando conectamos coisas a Ele, nós estamos o convidando para que Ele preencha tudo em todos. E nos leve ao objetivo final de todas as coisas. Então, quando a autoridade de Cristo está sendo questionada por religiosos que desconhecem a fonte, o meio e o final. Eu me lembro que
em determinada situação, eu fui convidado para pregar numa igreja, numa vigília. Então eu viajei no final de semana para uma outra cidade para pregar nessa vigília, porque o pastor dessa igreja sabia que a gente fazia vigília e Deus derramava muito poder. E aí, quando eu cheguei lá, depois de um monte de enrolação, me passaram a palavra no meio da madrugada, quando nós começamos a orar, algumas pessoas imediatamente manifestaram demônios. E aquele pastor, infelizmente, naquele momento, não... É isso aí, tá? Essa onda tá vindo, viu? Receba essa onda de poder. Onda elétrica de poder. Causada pelo vento do Espírito, dos anjos do Senhor. Nevas, tudo é calmo. Uau! E aí eu comecei a orar, manifestar demônios, aquele pastor não conseguia expulsar, eu fui lá e ouvi a voz do Espírito e fiz o que Deus mandou fazer e enfim, expulsei aqueles demônios. No dia seguinte o pastor reuniu a diretoria para me questionar com que autoridade eu tinha expulsado aqueles demônios. Imediatamente a minha mente vem para esse texto. E a minha resposta... não foi diferente de Jesus. Jesus responde àqueles homens. Eu respondo se vocês me disserem se João, o Batista, era enviado de Deus ou não. Os caras não queriam dizer que João Batista não era enviado por Deus, porque eles teriam o povo contra eles. E se eles reconhecessem, eles também estariam reconhecendo o poder de Jesus, porque João estava abrindo o caminho para Jesus. Era a plataforma que estava lançando o ministério de Jesus na terra. Então, quando aqueles pastores me perguntaram isso, aquela diretoria me perguntou isso, aí eu disse o seguinte, eu falei, eu respondo o senhor, se o senhor me responder por que o senhor não teve autoridade de expulsar demônios daquelas pessoas, inclusive das quais metade delas está aqui na sua diretoria. É lógico, eles ficaram ofendidos, né? Mas, depois de muitos anos, esse pastor me pediu perdão e foi uma bênção, me reconhecendo como homem de Deus e glória a Deus, se Deus quiser a gente vai se ver no céu. Então, os religiosos e aqueles que não conhecem vão perguntar qual é a fonte da autoridade. A fonte da nossa autoridade está na nossa entrega que conecta tudo com a fonte original que é Jesus e o convida para preencher tudo em todos, para que o objetivo final seja cumprido. Senhor, abençoa a Célia Dutra, abençoa cada um que está ao vivo nessa live e aqueles que vão assistir depois, Senhor, porque a tua unção é poderosa, que move passado, presente e futuro. Eu abençoo líderes, homens e mulheres queridos, que têm dedicado a sua vida por amor ao Senhor e que têm dedicado o seu tempo, têm até corrido riscos, mas têm te amado, Senhor. Renova a chama do Espírito nos corações e manifesta a tua glória. É a minha oração, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Quero te dar alguns avisos, não sai ainda, então. Olha só, primeira coisa, eu sempre agradeço as orações, as palavras de testemunho e as ofertas lançadas em nosso ministério. Eu te convido, então, se você deseja fazer parte desse povo que semeia com fé em nosso ministério. Não importa o valor, não se sinta constrangido, mas sim convidado a isso. Está aqui o meu e-mail, Rafael Medeiros Augusto. Desculpa, vou escrever de novo, está errado aqui. Rafael Medeiros Augusto @gmail.com, tá? Rafael Medeiros Augusto @gmail.com é meu Pix. Se você deseja semear em nosso ministério, você pode fazer isso independente do valor. Deus vai te recompensar. É o desejo do meu coração, tá? Outra coisa, gente. Peraí, estou fixando aqui. Beleza. Outra coisa é o seguinte, nós estamos com um projeto que é as lives do Café com Apenas, acontece toda terça-feira, tem acontecido toda terça-feira, que é esse devocional para uma vida plena. E lançamos um projeto com os convidados, tá?
E esses convidados vêm às sextas-feiras na live chamada Pó de Café, que é esse bate-papo raiz, né, para a gente falar de assuntos da atualidade, assuntos muitas vezes que também não são mais pregados e que devem ser pregados. E nessa sexta-feira agora estaremos aqui com o nosso querido apóstolo Francisco Nicolau, estará com a gente na sexta-feira para falar de mentes saqueadas, a prisão das redes. Então, marca isso na tua agenda, eu vou botar um stories aí de novo com a possibilidade de você marcar ali, né, para o Instagram te avisar, para você não esquecer, ok? Então tem sido tremendo, já postei aqui a live anterior, que foi a primeira delas com o meu amigo Igor de Moraes, num papo muito importante sobre princípios bíblicos para a sociedade. Tudo também está lá no YouTube. Você pode clicar no link da minha bio e ali tem uma série de informações para você, tá? Tem e-books, tem as minhas redes sociais e tudo mais, né? Então, fica ligadinho na sexta-feira, presença do apóstolo Francisco Nicolau com a gente aqui. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, é uma alegria estar aqui e adorar o nome do Senhor Jesus juntamente contigo. Um grande abraço, amo vocês, tchau, tchau.